Pessoal, vocês pediram, então é hoje hora de falar, ou dia para falar sobre Unifique, né? Código FIC3, empresa aí na área de tecnologia, compõe o setor BEST, né? Vamos colocar aqui o BEST, que entra a parte tanto de bancos, elétricas, seguros, saneamentos e o Tzinho aqui da telecomunicação. Sim, Unifique, empresa nova aqui na nossa bolsa de valores. Até separei alguns fatos relevantes que é sempre importante você olhar. Então, se você investe ou pretende investir, você sempre tem que estar atento aos fatos relevantes que você pode tirar dentro do RI da própria empresa. Então, por exemplo, aqui no RI, um fato importante ou relevante é sobre uma cooperação, um projeto de cooperação entre um grupo Plantari, é um grupo aí que faz bastante investimento em diversas companhias e o objetivo aqui é celebrar um acordo na qual a companhia complementa os serviços oferecidos para o seu cliente como modo ou forma de aumentar a fidelização. Basicamente, este grupo, que detém participação em diversas empresas, vai fazer aqui uma sinergia para também fazer um fato complementar, né? Oferecer também serviços da parte de telefonia e telecomunicação para seus clientes, outros que já têm aí sob o seu guarda-chuva de investimento. E quando a gente olha aqui, né, até tem um outro fato relevante que fala aqui sobre um financiamento que está pegando a uma taxa bem baixa, né, de juros. Isso daqui para aumentar bastante a receita da empresa, pegou no BNDES, uma taxa de juros bem modesta, 2,7 mais TR ao ano, também tranquilo, e tudo vem corroborando ou concordando aqui com a expansão da Unifique. Sim, a Unifique é uma empresa de telecomunicação, né? Telefonia e telecomunicação, que comparado, por exemplo, com Claro, Vivo, entre outras, né? Vamos colocar assim, pequena? Pode ser. Só que a possibilidade de crescimento dela é bem alta, haja visto os produtos e a qualidade de serviço que ela oferece. Até mesmo eu lancei aqui uma enquete para aqueles que estão inscritos no nosso canal e acompanham os nossos vídeos, pessoal aí da região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para falar sobre a qualidade dos serviços da Unifique. E todos, quase todos, na verdade, falam que a qualidade é nota 10, é uma empresa aí diferente na questão de atendimento telefonia, né? Internet, telefonia fixa, móvel, TV por assinatura, data center, telemedicina e câmeras, sistemas de câmera. Pois é. Uma coisa interessante que a gente consegue observar aqui, até em linha com um próprio relatório da XP, que eu não gosto muito de relatório dessas empresas aqui de, vamos falar assim, né, desses research ou casas de investimento, mas esse daqui eu achei que até está bem interessante, né? Falou assim, dois pontos. Primeiro ponto negativo, que a receita líquida cresceu só 7%, haja visto os números, crescimentos e perspectivas. Então, meio frustrante. Só que do lado positivo, o churn, que é algo importantíssimo numa empresa de telefonia, que é assim, eu quero desligar aqui a minha Vivo. Aí eu ligo lá, o atendente fala: "Não desligue, eu te dou 50% de desconto". Isso já aconteceu com você, né? Se já aconteceu, coloca aí no campo dos comentários. Isso é chamado de churn, a capacidade que a empresa tem de fazer um retorno daquele cliente que quer sair do portfólio. Né? Então, o cliente está querendo desistir, você lança uma promoção para ele ficar. Tá? E aqui fala que ela conseguiu, olha lá, diminuir o anual e o trimestral. Quando tá AA é anual e TT é trimestral. Então, de ano a ano e trimestre a trimestre. Vou até aumentar para vocês verem. Ele conseguiu diminuir. Então, olha lá, conseguiu aqui, olha, fazer um churn de 1,93 de 22 para 2 em 23, tá? Então aqui, olha, perdão, 1,71 contra 1,93 e 2% de 22 e 23, tá? Então, ano a ano e trimestre a trimestre diminuiu 1,7. O que faz isso? Provoca com uma manutenção das margens. Então, você não diminui tanto assim a cobrança, né? Então, eu vou ter que diminuir a minha cobrança de R$ 79 para 59. Então, como ela diminuiu o churn, a receita dela se mantém estável, ok? Esse é um ponto interessante para você observar, especialmente em empresas de telefonia. E olha alguns destaques positivos aqui, né, da Unifi, que é uma empresa que eu tenho olhado de perto, né? Por exemplo, olha, 33 mil quilômetros de fibra passada, casas conectadas, 716 mil. E casas passadas, que é chamado de home passed, ou seja, quando o cabo passa pelas casas, tem mais de 3 milhões de casas passadas. Né? Então, veja, eu tenho 716 mil ligações e passei para 3,2 milhões de casas. Então, existe uma porcentagem muito grande aqui de casas que eu ainda posso aumentar, né, o meu portfólio. E tudo crescente, tá? Trimestre a trimestre, ano a ano.
Tá? Aqui é o que a XP falou sobre a questão da receita bruta, se manteve no 7%, o que para eles foi uma decepção, só que um aumento de 9% no EBITDA. Tá? Importantíssimo isso. Olha que coisa interessante, ela também consegue aumentar os seus clientes mesmo sem colocar muito CAPEX, né, investimento de longo prazo. E uma presença marcante, sobretudo em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, é onde você concentra grande parte aqui de alta renda, tá? Região sul, querendo ou não, é onde concentra maior quantidade de renda, né? Poder aquisitivo, compra também é maior, tá? Muito bem. E ela também fez aqui a aquisição de uma empresa também de tecnologia e telecomunicação, a Naxi. Tem boa nota aqui no seu rating, no S&P Global, nota BRAA-, né? Perspectiva estável, com base aí nas suas receitas. Uma coisa muito importante para você observar, pessoal. Em Santa Catarina, ela é líder de mercado, ganha da Claro, da Oi, da Vivo, tá? Então assim, hoje a gente pode comparar ela assim, ela está no mesmo nível que a Desktop e a BrisaNet. Então, a BrisaNet aqui seria mais do norte, Desktop sudeste e a Unifique Sul. E a Unifique aqui no sul, ela está ganhando das principais concorrentes, né? Tanto em quantidade de casas ligadas e o aumento de receitas e aumento de ligações, tá? Então isso tem colaborado muito aí, né? Até ganhando dos seus pares quando a gente fala de, vou chamar de pequenas entre aspas, né? As pequenas empresas de telecomunicação, né? Pequena e média. Veja que lá no sul, né? Essas pequenas e médias têm pouquíssima participação e ela ganha de Claro, Oi e Vivo, tá bom? Além disso, também vem aumentando o número de casas que têm sido passados cabos à rede ali, né? Home Paced. Então vem aumentando, ou seja, a distribuição e a infraestrutura de cabo dela está crescente. E a parte de casas conectadas, propriamente dita, também está crescente. Veja só que interessante. Ela saiu de 600 mil ligações para 716 de um ano para o outro. Tá? Parece pouco, mas para uma empresa como a Unifique, aqui a gente está falando de casas, não de pessoas, tá? De casas. Casas conectadas, aproximadamente 120 mil é bastante coisa, né? Ainda mais que é uma empresa que atua só em 3 estados, basicamente, né? Desempenho financeiro também interessante, aumento de 7% na sua receita bruta, o EBITDA 13,5%. Suas margens aqui, tá? Então, vem aumentando as suas margens, reduzindo custos, melhorando receitas, diminuindo o churn. Aqui você tem um reflexo nas suas margens. Vamos ver o lucro líquido? Olha só isso aqui, pessoal. Interessante, ó. Eu estou trazendo um conteúdo aqui que dificilmente você vai encontrar no YouTube, tá? Pessoal aí no YouTube que fala sobre investimento está mais concentrado em falar aí de Petro, Vale, essas grandes empresas. Aqui a gente está trazendo um pouco de empresas fora do radar, boas empresas, portanto eu peço aí o seu like, a sua inscrição, para a gente continuar produzindo vídeos como esse, tá bom? Se você tem achado interessante. Lucro líquido, mais 31% crescimento de 22 para 23, trimestre a trimestre. Pois é. Empresa no Brasil que aumenta seu lucro em 31% de ano a ano é realmente algo que a gente tem que considerar, né? E também vamos colocar aqui, de trimestre a trimestre, aumentou 37%, né? Aqui é o lucro líquido, e aqui em cima seria a parte das suas receitas. Pois é. Aqui é terceiro trimestre de 22 contra terceiro de 23, segundo de 23 contra terceiro de 23. Só de um trimestre para o outro, mais 37% aqui. Tá? Olha só que interessante. Faz com que o EBITDA ajustado fique por volta de 9% trimestre a trimestre. Ok? Interessante. A empresa tem se mantido, é uma empresa estável que tem aumentado bastante as suas margens. Tá? Endividamento, olha só, vem caindo. Né? Isso é ótimo, né? Quando você quer investir numa empresa, você precisa que ela esteja pouco endividada, né? Bom crescimento com pouca dívida. Então a gente consegue perceber aqui que o endividamento dela está caindo, né? Isso é interessante. Outra coisa, algumas instalações, pontos novos de instalação, rede 5G, projeto muito bom que ela tem feito, também está dentro do 5G, participado de alguns leilões e também tem aumentando a sua presença, né? Vem aumentando aí a sua presença na conectividade 5G, ok? Hoje ela tem cerca de 15,1% na área que ela atua do market share, conectando 18.545 pessoas só que nesta parte de telemóvel 5G. Pois é. A gente ficou. É bem animador quando a gente olha por essa perspectiva. Se você está procurando aí uma empresa nova para investir, estude.
essas pequenas empresas de telecomunicação como Unifique, Desktop e Brisanet. Coloca aí no campo dos comentários qual hoje é o seu foco de estudo ou que você vem investindo. Vamos dar uma olhada aqui no valuation da empresa? Olha só, aqui, do ponto de vista de cotação, desde o seu IPO, que ela saiu por volta de R$ 7, R$ 8, ela caiu aqui, olha, para R$ 4 na máxima. Já chegou até a bater R$ 2, R$ 3 mais ou menos. Então, o que a gente pode perceber aqui é que tem um deságio desde o seu IPO de 50%, tá? Você pode ver isso como oportunidade ou como ponto de atenção. Fato é que, do ponto de vista da cotação, 50% de deságio. Ela aumentou muito a sua liquidez. Quando eu comecei a observar aqui a Unifique, até eu trouxe um dos primeiros vídeos no canal, fala sobre a Unifique. Veja que a gente está na vanguarda aí dessas ações com potencial e fora do radar. A liquidez média diária dela era de 300k, 300 mil. Hoje já é 1 milhão e 100. A empresa tem 100% do tag along. Se alguém resolver comprar ela, você vai receber o valor de cotação. Outra coisa, pouco ágil, 27%, preço sobre valor patrimonial. Um PL relativamente baixo para esse setor de telecomunicação. E paga dividendos, tá, pessoal? 4%. Não é pouco, empresa nova, telecomunicação, as margens são estreitas, mas paga dividendo. Quer ver outra coisa interessante sobre ela? Não tem dívida, tem dinheiro em caixa. Olha lá, negativo, tem dinheiro em caixa, tá bom? Outra coisa interessante dela, converte 44% de margem bruta em 15% de margem líquida. Como ela não é uma empresa tão endividada, o ROI e ROIC fica muito parelho, você pode escolher qualquer um aqui para considerar. 2 dígitos de ROI e ROIC, tá? 11%. Empresa nova, não tem 5 anos, então não tem registros nem de lucros e nem de receita, tá bom? Então isso daqui a gente vai ter que aguardar, tá certo? Empresa redondinha do ponto de vista de valuation, endividamento, eficiência e rentabilidade. Tanto é que eu vou até comparar ela, fazer aqui um comparativo dessas outras empresas muito parecidas, ó, e também vou pegar aqui a Brisanet aqui, ó. E veja só que interessante, ó, ela fica em primeiro lugar, à frente da Brisanet, segundo lugar, e Desktop. Por quê? Veja, ela tem um dividendo melhor, ela está mais descontada no seu PL, o seu preço sobre valor patrimonial está em segundo lugar, então está bem igual aos seus pares, tá? Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui da Unifique é quando a gente vê aqui em rentabilidade, ela também fica em primeiro lugar. Olha lá, ó, o ROI e o ROA também em primeiro lugar. Ela só perde aqui no ROIC, está mais ou menos em linha, com a Brisanet, ou a Desktop, né? Na verdade, a Desktop, 13%. Mas veja, primeiro lugar na maioria aqui dos indicadores. Então, de fato, quando a gente compara ela com os seus pares, ela está melhor. Voltando aqui para o gráfico, vamos só fazer aqui, antes da gente finalizar, um cálculo de valor justo desta ação. Veja que os dividendos aqui, olha que ponto interessante, mesmo na sua estreia ela já pagou dividendo, depois manteve os dividendos e em 23 aumentou, tá? Aqui, ó, aumentou as suas distribuições de dividendo. Eu vou parar o mouse aqui, vou pegar aproximadamente 14 centavos, meio que uma conta de padeiro aqui, ó, 0,14 centavos dividido por 0,06, um preço justo de 2,33. Só que lembre-se, ela ainda é uma empresa nova na bolsa. Do ponto de vista de cotação, quando a gente olha aqui, você fala assim, mas não compensa 2,33 para 3,79, mas veja, ela está agora com novos investimentos, colocando bastante dinheiro em caixa, entendendo como que é uma empresa com capital na bolsa, e as suas margens crescendo, receita crescendo, isso daqui, olha, uma vez que ela tem na sua política distribuição de dividendos, tá? Vou até tirar aqui, ó. Lembrando que na sua política ela tem essa distribuição de dividendos, esse cara aqui pode melhorar. Tá? É claro que dividendo não é uma garantia, mas ela, mesmo passando essas quedas na bolsa, tendo lucros, baixa dívida, o que ela vai fazer? Ela ainda tem como foco distribuir os seus dividendos. E veja só, aqui no seu payout, que a gente consegue comparar, ó, dá uma olhada quanto que ela está distribuindo. Ó. Em 21, que foi a estreia da bolsa, dela na bolsa, ela até que distribuiu quase que integral, né? 2/3 aqui dos seus lucros. Ela obteve bastante lucro. 80 milhões, ela distribuiu cerca de 74%. Depois, em 22 e 23, que foram maiores os dividendos,
correspondeu só a 22% do lucro e depois 15% do lucro. Veja, então ela diminuiu o payout e mesmo assim o dividendo foi maior. Tá vendo? Então há uma boa perspectiva do ponto de vista de valuation no seu aumento de lucro e a continuidade aqui na distribuição dos dividendos, haja visto o seu payout baixo. Tá bom? Comenta aí o que você acha sobre Unifique. Você investe nela? Pretende? Se gostou do vídeo, dê o seu like e também se inscreva no nosso canal. Até mais.